Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bem Brasileiro, um canal sobre ensino de língua e cultura brasileira. Eu sou Nonato Furtado, sou professor e pesquisador na área de português para estrangeiros. Você que começou a estudar português ou alguma outra língua há pouco tempo, já deve ter se perguntado: quanto tempo vai demorar para eu ficar fluente, né? O que eu posso fazer para ficar fluente mais rápido? É possível ficar fluente em pouco tempo? Esses questionamentos são muito naturais durante o aprendizado de uma língua estrangeira. Hoje vamos falar de 5 dicas para melhorar o seu português e para ajudar nesse processo aí, nessa sua jornada rumo à fluência em língua portuguesa. A primeira dica é: leia jornais. Os jornais são suporte nos quais nós encontramos diferentes e diversos gêneros discursivos, desde os gêneros mais formais, mais elaborados, até gêneros discursivos menos elaborados. Você encontra nos jornais, por exemplo, notícias, reportagens, charges, cartoons, anúncios publicitários, carta do leitor, artigo de opinião. Ao ler jornais, você vai se deparar com diversas situações de registro da língua portuguesa. Então, o passo a passo é o seguinte: você pode começar pela leitura da capa do jornal. Na capa do jornal, geralmente estão os temas principais e é um padrão quase que internacional. Você vai ter algumas variações de um jornal para o outro, de um país para o outro, mas geralmente ali na capa estão os títulos mais importantes. Então você pode começar pela capa e ver aquele assunto, aquela chamada que lhe desperta mais interesse. E aí você pode ir para as seções do jornal: internacional, política, esporte, ou ainda escolher dentre essas aquela área, por exemplo, dentro da área de esporte, uma área dedicada a futebol, a lutas, escolher um assunto que mais lhe interesse. E aí ler as matérias completas, com calma, com cuidado, né? Nós chamamos atenção para 2 gêneros dentro dos jornais. Um é o editorial, que é um gênero que geralmente expressa a opinião daquele veículo sobre determinado assunto. Então, o editorial não é a opinião de uma pessoa, mas a opinião do jornal, um posicionamento do jornal sobre determinado assunto. Então, sempre vão existir ali argumentos sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. O jornal vai se posicionar sobre determinada situação e você vai encontrar algumas estruturas importantes da língua. Um outro gênero é o próprio artigo de opinião, que já expressa a opinião de alguém, né, já a assinatura de uma pessoa sobre um determinado tema. Então, leia com atenção, anote as palavras que você não entende, busque o significado, tente aplicar essas frases, essas palavras em outro contexto e com o tempo você vai percebendo que o seu conhecimento da língua ele vai melhorando. A nossa segunda dica é para que você veja programas de televisão. Isso mesmo, veja programas de televisão. Que novelas brasileiras você conhece? Que programas brasileiros você conhece? Você assiste algum programa de esporte? Ou já assistiu algum programa de esporte brasileiro? Por exemplo, as novelas brasileiras talvez sejam um gênero mais conhecido no exterior. Então, nós chamamos a atenção para a importância de ver televisão, para o aprendizado de língua, porque você vai estar trabalhando a sua habilidade de escuta. Existe uma variedade enorme de tipos de programa que você pode escolher. Como eu já citei, novelas, você tem programas de entrevista, reportagens, programas de culinária, jornais, programas cotidianos. Você identifica o gênero ou os gêneros televisivos com os quais você mais se identifica e você assiste. A nossa recomendação é que você assista no mínimo 30 minutos de TV diariamente. Você vai encontrar ali muitos registros interessantes da língua portuguesa. Quando você estiver assistindo, nós recomendamos que você registre as palavras, as frases, as expressões idiomáticas. Esteja atento à inflexão, à entonação da voz, né? Porque todos esses fatores, eles ajudam na construção de sentido durante a interação verbal. Então, são fatores, né? Falar mais alto, silenciar diante do outro. Diferentemente do áudio, a TV tem esse aspecto que é o aspecto visual,
São recursos a mais que vão ajudar você ali, por aquele contexto, a atribuir sentidos àquela interação. Quando você estiver vendo um falante nativo na TV, você pode fazer o exercício de tentar imitar a forma como ele fala, ou tentar imitar usando expressões que ele usa. Há muitas expressões usadas aí, amplamente conhecidas, que marcam um ou outro personagem da TV. Então você pode tentar imitar a forma, o sotaque, expressões que ele usa. Esse processo vai lhe ajudar muito no seu aprendizado de língua portuguesa. A nossa terceira dica é para que você aprenda diariamente novas palavras e registre essas novas palavras. O Dicionário Wise, em sua edição de 2001, registra cerca de 200 mil palavras em língua portuguesa. Se somarmos a isso o fato de que nós criamos palavras novas a depender da nossa necessidade, nós temos aí um número gigantesco de palavras em língua portuguesa. Mas o interessante é que você não precisa saber todas essas palavras para se comunicar com eficiência em língua portuguesa, para se fazer entender e para entender os outros. Mas uma construção diária, por exemplo, de 5 palavras, você pode colocar como uma meta que seja uma meta possível de alcançar, né? Você não pode colocar como meta, vou aprender 30 palavras por dia se você não tem condições ou tempo ou dedicação suficiente para isso. Você pode estabelecer essa meta de palavras por dia e registrar essas palavras, por exemplo, numa agenda ou num caderno e revisitá-las periodicamente. Sempre que você registrar as palavras novas que você aprende diariamente, você pode tirar o final de semana para revisar essas palavras. A minha dica é que você não coloque as palavras sem contexto. É muito comum as pessoas colocarem as palavras em língua portuguesa numa coluna e na outra coluna a tradução dessas palavras em sua língua materna. Isso não é tão eficiente assim. O mais eficiente é você atribuir um contexto a essas palavras ou relacioná-las com imagens, por exemplo. Há muitos aplicativos para memorização de palavras, né? Com flashcards que utilizam essa relação palavra-imagens. Mas ter esse registro, seja em um caderno, uma agenda ou ainda no arquivo do computador, é muito importante. E mais importante que isso é você revisitar essas palavras com certa frequência. Eu estou sugerindo que você registre ao longo da semana, no final de semana você revisite essas palavras, mas você faça esse processo de revisitar essas palavras com certa periodicidade, porque se você deixar de usar as palavras, expressões com certa periodicidade, a coisa mais natural é você esquecê-las. A nossa quarta dica é para você construir frases em língua portuguesa. Independente do lugar onde você esteja, e você pode achar assim, essa dica um tanto quanto curiosa, mas eu particularmente faço isso com muita frequência nas línguas que eu estou estudando. Então você pode criar frases na sua cabeça. Você está na fila do banco, está num restaurante, está caminhando com o seu cachorro. Você pode construir essas frases mentalmente ou pode também pronunciá-las, dependendo do lugar onde você esteja. Cuidado com isso, tá bom? Você pode ser pego aí falando sozinho e causar uma certa estranheza nas pessoas. A nossa quinta e última dica é para você recapitular o que você vivenciou no seu dia. Recapitule o seu dia. Como é que você faz isso? Você passa o dia no trabalho, na universidade ou com os amigos, enfim. Ao final do dia, você tente narrar, pode ser para você mesmo em casa, se tiver alguém com quem interagir em língua portuguesa, melhor ainda, contar, falar como foi o dia. Tenta fazer isso em língua portuguesa. Você vai precisar, da estrutura do passado para narrar como foi esse seu dia. Começa pela manhã, o que você fez, como é que foi o café da manhã, almoço, jantar, como é que foi o percurso de volta para casa, por exemplo. E você também pode fazer planos para o dia seguinte. Aí você vai usar uma estrutura, vai usar a estrutura de verbos no futuro, por exemplo. Né? Então, esse processo ajuda você a sedimentar o que você tem estudado na língua e é uma prática que vai envolver situações que você, de fato, vivenciou. E isso facilita muito o aprendizado da língua portuguesa. Vamos recapitular aqui as 5 coisas que você pode fazer diariamente para melhorar o seu aprendizado de língua portuguesa, para acelerar esse seu processo de fluência. Vamos lá?
A primeira é: leia jornais. A segunda: veja programas de televisão. A terceira: aprenda 5 palavras novas todos os dias. A quarta: construa frases em português, envolvendo situações diferentes. Use a sua criatividade. E a quinta: recapitule o seu dia. Eu fiquei curioso para saber que estratégias você usa para melhorar o seu aprendizado de língua portuguesa, para acelerar esse seu processo de fluência. Você tem alguma estratégia diferente dessas? Conta pra gente aqui nos comentários. Caso você não seja inscrito nesse canal, peço que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, porque nós estamos produzindo conteúdo semanalmente. Você pode também compartilhar esse vídeo com um amigo, uma amiga que queira aprender ou também esteja nesse processo de aprendizagem da língua portuguesa, do português brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.